Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu tenho a alegria de receber dois autores roteiristas aqui desse quadrinho, As Confissões da Bahia. A gente vai ver a história desse livro já já. Alexei Dodsworth Magnavita e a Cristina Lazaitis. É assim mesmo que pronuncia, Cristina? Lazaitis? Eu não sei, na verdade. Então, Lazaitis. O Alexei é doutor em filosofia, a Cristina é mestre em microbiologia, não é isso? Psicobiologia. Psicobiologia? Tô. Você vai me explicar isso também. E a gente vai... Como que é a história desse livro, né? Por que eu acabei conhecendo esse livro? Eu acompanho o Alexei no Facebook, no Instagram. Ele lançou uma campanha, né, de financiamento do livro, e eu tenho muito interesse sobre psicanálise e religião, como todo mundo sabe, tem um livro já publicado sobre o tema, e esse livro é sobre a Inquisição na Bahia, né? As Confissões da Bahia dizem respeito exatamente às confissões que foram colhidas nos processos absurdos da Inquisição baiana, né? Então, queria, antes de passar a palavra para os dois, explicar que a gente está num projeto de extensão da UFMG, uma universidade pública. Esse projeto de extensão tem por função a divulgação científica de pesquisas, em especial em psicanálise. Hoje é uma exceção, porque não é um livro de psicanálise, mas é um livro que vocês vão ver, tem material clínico aqui bastante interessante para a gente conversar sobre psicanálise. Bom, então, muito obrigado, Alexei, Cristina. Queria passar a palavra para vocês me explicarem um pouquinho, falarem um pouquinho de vocês também, expliquem o projeto, como é que isso nasceu. Bem, Fábio, antes de tudo, obrigado pelo convite. Achei bem interessante quando você me chamou, porque eu vi qual era o projeto de extensão que você estava desenvolvendo, e acho que tem tudo a ver, sim. Bem, a ideia ela surge com um edital que aconteceu foi 2021, né, Cris? Isso. Lá do Instituto Sacataro. O Instituto Sacataro é um instituto que existe na ilha de Taparica, na Bahia. Foi criado por dois estadunidenses, o Mitch Van Dorn e o Taylor, ou eu estou invertendo os nomes, Mitch Locke e Taylor Van Dorn, exatamente, estava invertendo o sobrenome deles. E apareceu esse edital, era plena pandemia, né? E a possibilidade de entrar nesse edital foi muito interessante, porque a gente, para poder ir, a gente teve que ser testado, tinha que estar vacinado. E o lugar é um oásis artístico. Ele é a única residência artística, até no momento, a única residência artística no Brasil em que o artista não paga para fazer parte daquela residência. Pelo contrário, ele é selecionado, o projeto artístico é selecionado, e o artista tem entre 1 a 2 meses para iniciar o projeto nesse edital. E lá você é super bem cuidado, quer dizer, você tem alimentação, você praticamente tem a pensão inteira, você tem a casa, tem a roupa lavada, passada, a comida, além de um lugar ser paradisíaco. Então fomos na época. Eu, a Cristina Lazaitis, o Hugo Canuto e a Kirna Shawnee, que são ilustradores, a gente foi iniciar esse projeto que na época assim, a gente só sabia que a gente queria fazer uma versão em quadrinhos da atuação da Inquisição portuguesa na Bahia. Aí 2 pontos. Primeira coisa, muita gente não sabe que a Inquisição atuou no Brasil e atuou principalmente em Pernambuco e na Bahia. Quer dizer, geralmente quando se fala em Inquisição, as pessoas elas pensam em quê? Em mulheres queimadas por bruxaria na Europa. Não, a Inquisição ela atuou muito poderosamente no Brasil, no fim do século XVI, no século XVII, no XVIII. No 18 atuou muito na Paraíba, né? Teve praticamente um massacre na Paraíba protagonizado pela Inquisição. E eu já sabia eu conhecia esse trabalho esse trabalho de pesquisa que foi iniciado pelo Luiz Motti, né? É um pioneiro da pesquisa de Inquisição na Bahia, o antropólogo Luiz Motti, que mora inclusive em Salvador. E aí a gente pensou, muita gente não conhece essa história e outra coisa, é a primeira versão dessa história em quadrinhos, porque eu já vi livros acadêmicos,
Eu já vi até livros, eu já vi até ficcionalizado como livro, como romance, mas eu nunca tinha visto um quadrinho sobre. Eu disse, bem, vamos fazer a primeira versão em quadrinhos sobre isso. Eu convidei a Cristina, que está aqui. Pode Olá. falar. Quiser falar mais, Cristina, sobre? Como é que vocês dividiram o trabalho? Me fala um pouco, assim, do roteiro. Como é que você entrou nisso, Cristina? Qual foi sua parte aí? Então, a minha parte, ela coube mais a parte de pesquisa, né? Eu levei alguns livros de Inquisição para estudar nessa residência e também a revisão de texto, né? Uma análise de texto, né? Uma leitura crítica, no caso, do roteiro conforme ia sendo escrito, para a gente fazer todos os ajustes, né? Uma consultoria editorial, revisão. É que ela não disse, mas ela é editora. Exato. Um pouco editora. Perfeito, perfeito. Então, pela ECA. Muito legal. E essa edição, ela tá à venda? Ou como é que a gente vai comercializar? Como é que vocês vão comercializar? Ela está à venda, assim, agora em Belo Horizonte. O que acontece? A gente decidiu fazer os lançamentos em grandes eventos e depois ela vai ser disponibilizada em livrarias. Ela foi lançada originalmente na Comic Con Experience 2023, em dezembro, né? E agora eu estou indo para Belo Horizonte dos dias 22 até o dia 26 de maio, quando vai acontecer o FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos no Minas Centro, que é a entrada franca. Eu vou ter um stand lá que vai estar só comercializando as Confissões da Bahia em quadrinhos. Então, quem for de Minas, não perca a oportunidade de aparecer entre 22 e 26 de maio em BH, no Minas Centro. Eu vou estar lá junto com o David Arievilo, que é o ilustrador de algumas das histórias, especificamente das histórias que envolvem homossexualidade masculina. Né? O David, ele na época, inclusive, a gente fez uma dinâmica bem interessante, que foi o seguinte: o desenhista, todos os desenhistas desenharam histórias que contam situações pelos quais os próprios desenhistas seriam processados se a Inquisição existisse. Então, o David é homossexual, ele disse, eu quero essa história, eu vou desenhar essa história do jeito que eu quero desenhar. Tanto que cada um segue estilos muito diferentes, né? As histórias do David são mais explícitas, né? Outras histórias são menos explícitas, mas enfim, todos os desenhistas são pessoalmente envolvidos com os, entre aspas, pecados que aparecem nas Confissões da Bahia. Então, de 22 a 26 de maio no Minas Centro, e nos dias 31 de maio e 1º de junho, eu vou estar também com o David na PocCon. A PocCon, ela é a feira de quadrinhos LGBT que acontece em São Paulo todos os anos. Ela acontece no mesmo período da Parada Gay. Então, nos dias 31 de maio e 1º de junho, no Centro Cultural São Paulo, que fica ao lado do metrô Vergueiro, também entrada franca, a gente vai estar lá com um stand só para Confissões da Bahia em quadrinhos. E aí, no segundo semestre, começa a distribuição em livrarias. Agora, quem não for de BH e quem não for de São Paulo e quiser comprar, quiser que eu mande pelo correio, eu posso mandar, inclusive, autografado. A pessoa tem que mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 11 91481 0700. Peraí, repete para mim. 11 91481 0700. 0700? Isso. Perfeito. Esse é esse. Isso, exatamente. Beleza. Ótimo. E sobre essas histórias, você mencionou, né, a questão da homossexualidade, que é óbvio, né, foi um dos crimes perseguidos pela igreja, né, um dos pecados né, que a igreja estava perseguindo. E quais os outros que aparecem aqui? Que vocês e como que se deu, né, a seleção? Porque foram vários, né? Eu imagino vários desses pecados, né? Essa coisa meio delirante da Igreja Católica, da Inquisição Católica. Mas como que vocês fizeram a seleção? Como é que foi a história disso e quais são os outros pecados? Olha, tem um diferencial muito grande entre a atuação da Inquisição na Bahia e na de Pernambuco. Assim, tem uma distinção imensa.
Primeiro que quando a Igreja Católica resolveu mandar o inquisidor para o Brasil, eles estavam pensando em uma coisa só, judeu. Eles pensavam especificamente em judeus. Só que, na Bahia, eles se depararam com outras coisas que a Igreja considerava crimes, né? Que na Bahia, muito pouco judaísmo. Assim, se você pega, a documentação da Inquisição de Pernambuco e compara com a documentação da Inquisição da Bahia, é totalmente diferente. É como se fossem dois mundos. Na de Pernambuco, fundamentalmente judaísmo. Judaísmo atrás de judaísmo. Eu já era particularmente interessado por essa história, pessoalmente interessado nessa história, porque eu sou descendente de uma das pessoas mais perseguidas pela Inquisição, que foi a judia Branca Dias. Assim, se você pega toda a documentação da Inquisição em Pernambuco, gira tudo em torno da família de Branca Dias. Branca Dias já era morta, a filha Inês, que é a filha da qual eu descendo, também já era morta, mas tinha assim, a neta foi presa, a irmã foi presa, o neto foi preso, foi deportado para a África. Então tinha todo um processo rolando em Pernambuco em torno de judeus, né? Branca Dias ela foi só a mais perseguida. Na Bahia, a coisa muda de figura. Na Bahia, praticamente, se você vê os registros, tem muita denúncia de práticas homossexuais, tá? Tanto masculinas quanto femininas. A história da Filipa de Souza ela é emblemática por causa disso. E você tem também a outra, o que fez, inclusive, o inquisidor ficar mais tempo na Bahia, que para ele foi o mais escandaloso de tudo, que era o culto da santidade de Jaguaripe, que era a veneração a essa entidade meio onça, meio humana, que era Tupanaçu, que foi uma desvirtuação dos ritos da Igreja Católica feito por um índio que fugiu dos jesuítas, né? Esse índio fugiu dos jesuítas, ele cria um novo culto que mistura elementos indígenas com elementos católicos. Ele passa a se dizer papa, ele diz que a mulher dele se chama Mãe de Deus, e isso deixou o inquisidor absolutamente escandalizado. Você veja que, comparado a isso, outros ditos pecados, isso é uma coisa que vale dizer, isso você vê muito claramente nos documentos inquisitoriais, e também vale dizer que esses documentos inquisitoriais eles existem online, qualquer um pode checar eles na Torre do Tombo. Pesquisa Torre do Tombo de Lisboa, é o museu dos documentos portugueses que fica online, a pessoa ela vai pesquisando os documentos, ela tem só que entender, fazer um curso de paleocaligrafia para poder entender todas as letras da época. Mas você, por exemplo, tem uma coisa que é interessante. O judaísmo e esse culto da santidade de Jaguaripe eram muito mais escandalosos aos olhos da Inquisição do que uma vespa, do que as práticas homossexuais. Eu te dou um exemplo. Vários homossexuais foram entrevistados em Pernambuco, mas o único que foi condenado por deportação foi um garoto de 18 anos, que era neto da Branca Dias. Ele não foi condenado por deportação porque ele era homossexual. É dito que ele, por ser homossexual, ele é deportado. Não, é porque ele era judeu. Você já vê aí uma dupla condenação. Ser gay, bem, mas ser gay judeu já é demais. Então eles deportaram um garoto para Angola. E detalhe, na época, quando deportaram esse garoto, ele tinha 18 anos, ele foi vítima de abuso sexual, porque ele tinha 13 quando ele cometeu o, entre aspas, pecado nefando da sodomia. Foi um homem de 33 anos que deu dinheiro para transar com ele aceitou. Esse homem não foi deportado. Ele, que só tinha 13, foi. E na Bahia, que praticamente, se você pega os registros inquisitoriais da época, você vê assim, prática homossexual, um monte de práticas homossexuais masculinas e femininas, o rito da santidade de Jaguaripe, alguma heresia aqui outra ali contra o nome de Deus, mas você não tinha muito judaísmo, não. Os judeus estavam todos lá em Pernambuco. E como foi que a gente fez a seleção? Bem, duas eu não pude escapar, que são historicamente muito importantes. Uma é a da santidade de Jaguaripe, que foi o que fez o inquisidor ficar mais tempo. O inquisidor veio passar um tempo, ficou muito mais, porque ele queria exterminar os indígenas, né? Ele queria acabar com o culto. Então é problemática. E outra que a gente já conhecia por causa das pesquisas do Luiz Motti é sobre
a Filipa de Souza. Acho que a Cristina pode falar um pouco mais sobre isso. Uhum. Ela era uma costureira, né, esposa de um português, uma portuguesa, né? Ela veio jovem para Bahia e ela teve, acho que, algumas amantes, né? E daí, bom, acho que ela acabou sendo delatada por uma das amantes, que era Paula Siqueira, né, em virtude de algum livro que encontraram na posse da Paula. Encontraram na posse da Paula Siqueira um livro de conteúdo lésbico da época. Diana. E em virtude disso, acho que não sei se ela foi levada a confessar para conseguir se salvar no período da graça. E daí ela confessou o caso dela com a Filipa de Souza. E bom, mas conta-se que a Filipa de Souza teve algumas amantes, né? Ela é acusada de ter 20 amantes. Ela diz que não teve 20, ela diz que foram só 4, né? Mas foi exatamente isso. A Paula de Siqueira, porque assim, o Heitor Furtado de Mendonça, ele chega e avisa: olha, quem confessar terá os pecados perdoados. Essa é uma coisa importante de salientar. Quem confessar espontaneamente terá os pecados perdoados durante o dia da graça. Quem não se confessar e for apontado será condenado. E o que aconteceu? Isso na época, imagine, quer dizer, as pessoas elas corriam para confessar, porque elas sabiam que se eu não disser, alguém pode dizer de mim. E na época era assim: se alguém diz de mim, então é verdade. Né? Então a Paula de Siqueira ela vai e ela fala da Filipa, só que a Filipa não foi se confessar. A Filipa não se confessou, inclusive ela, em julgamento, acho que ela reivindicava inocência, ela dizia que os desejos delas por mulheres eram naturais e bons e tal. E no final das contas ela foi condenada, né? Ela sofreu um baita de um castigo, que ela foi presa, ela foi chicoteada e no final das contas ela acabou sendo exilada. Provavelmente para Aracaju. Isso. E foi a primeira homossexual mesmo, acho que a ter uma condenação da Inquisição no Brasil. Foi, e você veja que coisa, Fábio. O nome Filipa de Souza é o nome de um prêmio, graças ao Luiz Motti, né? É o nome de um prêmio que existe nos Estados Unidos, é o Prêmio Filipa de Souza de militância LGBT. E aqui no Brasil eu conto nos dedos da mão quem eu conheço que sabe quem foi a Filipa de Souza. Já era para ter sido feito um filme sobre ela, já era para ter sido feita uma série sobre isso, mas a gente infelizmente vive num país que apaga a memória, né? Apaga a memória, e aí com esse apagamento da memória os problemas vão sendo repetidos. Então você veja que enquanto a gente fazia o roteiro de Confissões da Bahia, a gente estava numa época em que o governo federal estava praticamente sabotando tudo que envolvia militância LGBT. Havia alguns políticos, ainda existem esses políticos que querem, por exemplo, acabar com o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, a possibilidade do retrocesso sempre existe, sim, né? E a gente fala de uma coisa que aconteceu no século XVI, mas você veja que mesmo hoje em dia, em vários países do mundo, pessoas são presas e são condenadas por serem homossexuais, né? Sim. Enfim. Total. Essa tese, aliás, assim, que você está falando, né, que o apagamento da memória gera repetição, uma das teses fundamentais da psicanálise, né? Assim, ela funda a clínica psicanalítica, né? O fato da gente recalcar as coisas ou reprimir leva o sujeito a repetir, né, aquilo que ele não consegue se lembrar, né, aquilo que ele não consegue se dar conta e elaborar. Por isso que esse livro é muito, muito importante. Assim, eu não conhecia, eu estou entre essas pessoas assim que nunca tinham ouvido falar da Filipa de Souza. Conheço o Luiz Motti, né, a pesquisa dele. Ele é muito citado por um psicanalista que eu gosto muito, o Jurandir Freire Costa, que também tem livros importantes sobre homoerotismo, a história do homoerotismo no Brasil. Então, o Luiz Motti, né, é um dos antropólogos, né, que tem trazido, né, eu acho que ele se situou no campo da antropologia mesmo, se não me engano, né, e traz uma história muito importante da homossexualidade no Brasil, que se mistura muito, né, Alexei, assim, com a história da violência contra a homossexualidade, né? A história da homossexualidade é basicamente a história da violência contra ela, né? Exatamente, você não tem
história pacífica sobre isso. Isso. Uhum. E aqui aparece claramente, assim, os casos, e um tanto ridículo, assim, a sensação que eu tenho do ridículo, né, de quem é penetrado, quem penetra, quantas vezes. Essa é uma parte importante, sabe? A gente decidiu, foi uma decisão nossa, a gente decidiu que a gente iria usar a linguagem da época, porque contrastando, porque assim, veja, a gente não desenhou nada, os ilustradores, digo, não desenharam nada que não estivesse detalhadamente descrito pelos padres. Então o pensamento foi o seguinte, eu falei, porra, eu poderia fazer uma obra para menores de 18 anos, que uma pessoa menor de 18 anos pudesse ler, com coisas implícitas. Originalmente até pensei assim, quando se fala em membro nefando, penetrando o vaso desonesto, eu poderia ter feito alegorias, eu poderia ter colocado uma banana sendo enfiada num donut, mas depois eu pensei assim, cara, se os padres fizeram questão de escrever com tanto detalhamento tudo que a Filipa de Souza fazia na cama, tudo que os homens faziam com outros homens na cama, por que você, eu ou os desenhistas que vão censurar, né? Além disso, é muito curioso que... A gente tem ainda a íntegra do discurso mesmo, né? Tipo, alguns estavam no papel de íncubo, outros de súcubo. Quer dizer, eles usavam os termos, eles não usavam ativo e passivo. Eles diziam assim, deitou-se com outro homem como se fosse, como se o outro mulher fosse. Né? Cumpriu. E cumpriu e gozou. Né? E você veja que coisa mais interessante. Você tem tudo isso, e algumas pessoas veem o Confissões na Bahia em quadrinhos e dizem que acham agressivas as imagens de sexo e tal. Eu digo assim, mas eu acho tão interessante, tão sintomático isso. Quer dizer, a imagem do sexo é agressiva, mas o que aconteceu não era? Tipo, uma religião vir e decidir sobre a vida privada dos outros não é uma coisa agressiva. Quer dizer, uma mulher ser chicoteada nua no Pelourinho e ser enviada, cabeça raspada e enviada num navio para Aracaju, que Aracaju, né, final do século XVI, ele era um lugar para onde mandavam todos os degredados. Quer dizer, cometeu pecado na Bahia, vai ser exilado Aracaju. Então, por exemplo, se a pessoa tem ancestrais coloniais de Aracaju, provavelmente descende da Filipa, deve descender de gente que foi degradada para lá, porque Aracaju ele era assim, cometeu pecado na Bahia, degradado para Aracaju. Então, eu acho muito sintomático, né, para usar um termo bem psicanalista, que uma pessoa fique chocada com um homem comendo o outro num desenho de quadrinho, ou com a mulher, né, fazendo sexo oral em outra, do que com a violência desse padre e dessa instituição inteira que violentou e matou uma quantidade absurda de gente naquela época. E aí eu brinco sempre dizendo o seguinte: a igreja pediu perdão para Galileu, mas pedir perdão para Galileu é muito fácil, né? Galileu ele é famosíssimo. Eu quero ver pedir perdão para Filipa de Souza. Eu quero ver pedir perdão para Brit Mendes. Brit Mendes foi a irmã da minha ancestral. Ela era uma mulher deficiente mental, deficiente física, ela era corcunda. Ela foi presa, ela deficiente mental, foi presa, foi torturada. A tortura é descrita pela própria igreja. Ela é içada nua, com 60 anos de idade, né? Ela é içada nua pelos pulsos. Quando ela atinge determinada altura, ela é solta dessa altura, ela cai de pé, se machuca, se quebra toda. Aí vem um médico. O médico trata dela para que ela seja torturada de novo. A tortura só acaba quando o médico diz, se continuar ela vai morrer. Aí a igreja diz, já acabou, solta ela como mendiga em Lisboa. Aí ela, com 60 anos, deficiente mental, deficiente física, cega de catarata, morre como mendiga pedindo esmolas na rua de Lisboa. Para Brit Mendes, que é um caso histórico famoso, relatado, tem vários livros, ninguém pediu desculpa. Para Galileu é muito fácil. E isso não choca, né? O que choca é o desenho. O que choca é o desenho de duas pessoas transando, tipo, nossa, tô chocado. E uma pessoa sendo torturada. É muito impressionante. Uma das teses do Freud, num textinho dele de 1910, chama Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, ele tem uma tese super interessante no final, o último parágrafo desse texto é genial. Ele fala assim, a religião parece ter uma função socializar, de estabelecer um pacto social,
né, de nos ajudar e nos auxiliar contra as perversões humanas, né, não matar, né, não mentir, né, enfim, a religião parece, a princípio, ser um dos fundamentos do pacto civilizatório contra a perversão humana. Mas aí no último parágrafo ele fala assim, mas de repente, isso que deveria servir para a gente conter, né, as perversões, se torna a instituição mais perversa que existe. Né? As pessoas começam a matar em nome de Deus, né? E acham que são, por assim dizer, os representantes de Deus na Terra, e aí começam a fazer essas atrocidades que a Igreja Católica fez. Se sentem autorizadas a fazer isso. Pois é. Exatamente. Altamente legitimados, né? Totalmente. Você sabe, Fábio, que a gente está falando do século XVI, mas, por exemplo, tem uma história que muita gente não sabe, que é bem recente. Ela é do começo do século XXI. Um iraniano, ele fugiu do Irã para encontrar com um namorado canadense. Né? Ele não queria ser morto a pedradas no Irã, fugiu para encontrar um namorado canadense. Quando ele chega no Canadá, ele é deportado de volta, né? Não aceitam. E aí ele pega um voo, né? Mandam ele num voo que tinha escala em Guarulhos. Quando chega em Guarulhos, ele se joga no chão de Guarulhos e começa a fazer um escândalo. Pelo amor de Alá, não me mandem de volta, porque eu vou ser morto assim que eu voltar para o Irã. E na época, essa história é bonita, porque na época, um deputado do PT e um deputado do PSDB, que são partidos rivais, se juntaram para acolher esse homem. E esse homem foi acolhido pela Caritas, que é uma instituição cristã, é uma instituição católica. Ele foi morar no alojamento da Caritas e ele virou. Hoje em dia ele é brasileiro, quer dizer, ele é naturalizado brasileiro, ele mora em São Paulo, trabalha num restaurante. Mas, quer dizer, a gente está falando de uma coisa que acontece mesmo hoje. Quer dizer, você tem um país em que, em nome de cultos, de uma questão religiosa, um homossexual seria morto de uma maneira absurda. Quer dizer, não é só morto, né? É morto a pedradas. Sim. Porque ele gosta de outro homem. É absurdo. E uma história que vai se repetindo assim, de maneira bizarra e muito incompreensível, né? Porque hoje não tem mais desculpa, né? Assim, para um preconceito tão, né, bobo, né? Burro mesmo, assim, ele é burro. Então, seja do ponto de vista religioso, né? Os países né, de tradição islâmica, seja um cristianismo ainda muito inquisitorial, como tem hoje na Rússia, né? A gente vai ver isso, sabe? Na Rússia, uma proibição com relação à homossexualidade também muito brutal, né? Enfim, são situações assim que a gente acha que, né, livros como esse aqui, né, sobre as confissões e a Inquisição, que eram coisas do século XVI, XVII, XVIII, não. A gente está falando, né, coisas atualíssimas, né? Parece que a homofobia é um dos motores, né, assim, dos extremos, né, em especial na extrema-direita hoje, né, que tende a defender, inclusive misturando de novo, né, Alexei e Cristina, misturando de novo o discurso religioso, né, Deus acima de tudo, né, e uma família, obviamente uma família sempre heterossexual, né, bonitinha, papai e mamãe, cisgênero lá, mas na hora, né, assim, de promulgar leis, né, que efetivamente sejam democráticas, né, que valorizem o múltiplo, esse discurso não cola, né? A gente legislou pelo STF no Brasil. Isso, exato. Consegue. Eu acho que leis para a população LGBT, o Congresso, a Câmara, acho que não lança praticamente nada. É o STF que faz, né? E a gente, inclusive, acho que ainda não foi votada, desde que o STF permitiu o casamento, acho que não, a gente ainda não teve uma votação sobre isso, né? Na alteração da lei. Exato. E o projeto de lei, que é um pastor, se não me engano, de Recife, um deputado federal, pastor, que proíbe o casamento, não quer o casamento gay de jeito nenhum, para vocês verem como que essa mistura entre religião e lei, né, e homofobia ainda permanece. No projeto de lei desse pastor, que proíbe, né, o projeto é para proibir o casamento gay, ele utiliza esse vale da psicanálise. Curiosa, ele vai lá,
Tipo assim, nossa, realmente você precisa estudar mais. E fala que, né, também para o Freud a homossexualidade é uma perversão, né? De fato, o Freud cometeu essa derrapada em 1905, né, situando o homoerotismo, né, no campo das perversões, mas por outras razões, assim, razões teóricas que hoje, absolutamente, a gente já reviu isso há muito tempo. Mas cita a psicanálise, óbvio, cita sempre essa ideia de que eu sou um representante divino, né, e não pode ter casamento gay, né? O que não deixa de ser uma violência simbólica, assim, absurda, além de ser uma violência legal, né, constitucional. A gente está falando de casamento no sentido de herança, direitos previdenciários, né, uma série de coisas, né, que são direitos básicos, assim, mas que a religião ainda tenta, né, violentar, né? Sabe o que me chama a atenção também? Eu li o livro do Bergoglio antes dele virar Papa. Ele tem um livro muito anterior a ele se tornar Papa. E eu meio que entendo o pensamento deles a partir do seguinte: o que o Bergoglio explica é que para a Igreja Católica, aí falando para a Igreja Católica, casamento não é apenas um termo, né? Ele é um sacramento. Então ele tem uma visão metafísica do casamento que, assim, é uma grande discussão filosófica, né? A metafísica, ela é nominalista ou ela é essencialista? Ou seja, as coisas, elas são o que são porque elas têm uma verdade intrínseca ou elas são o que são porque a gente inventou, né? Eu sou um nominalista, né? Eu não acho que casamento exista o casamento independente da humanidade. Existe uma força intrínseca que eles reconheceram e chamaram de casamento, né? O Bergoglio ele entende casamento como esse sacramento, esse rito sagrado. E aí ele diz, casamento, ele é para finalidades reprodutivas, é um homem e uma mulher, né? Agora, ele não esclarece, por exemplo, o que aconteceu quando o homem for estéril ou quando a mulher for estéril, se não pode casar. Existem casos de casamentos em que o padre se negou a casar porque um dos dois era estéril, né? Ou se as pessoas são muito velhas e tal. Né? Ou se são muito velhas. Houve um caso de um cadeirante, né, que não tinha potência sexual para poder se reproduzir, então também foi negado. Agora, o que é interessante no livro é que o Bergoglio, em que o mesmo livro que o Bergoglio diz, o casamento não é só um nome, ele diz isso, casamento não é só um nome, casamento ele é um sacramento, né? É um rito mágico, digamos assim. Ele não diz rito mágico, mas ele é um rito sagrado. Mas ele diz o seguinte: não podemos negar que existem pessoas que vivem com outras pessoas do mesmo sexo e elas têm que ter os direitos delas garantidos, sim. Aí ele fala, eles têm direitos previdenciários, direitos de herança, direito de uma série de coisas. Ele diz, não é justo. Ele dá um exemplo da UTI, que uma pessoa na UTI esteja morrendo, esteja sofrendo na UTI, e o seu companheiro do mesmo sexo não possa visitá-lo porque não é da família. Então, o que ele diz é o seguinte: é preciso haver a criação de um remédio institucional para que garanta os direitos, mas ele diz o seguinte: esse remédio constitucional não deveria se chamar casamento. Ele pode chamar qualquer outra coisa. A gente fala união civil, né? Mas o casamento civil ele é um pouco mais profundo do que a união civil. Eu não conheço bem a diferença, não sou da área, mas assim, o que ele não é a favor, e alguns padres também batem nessa tecla, eles não são a favor do uso do mesmo termo, né? Só que aquela coisa, casamento não existe só casamento religioso, esse outro termo existe. Perfeito. Uhum. Né? Casamento civil é outro termo para o que Bergoglio chama de casamento como um sacramento católico. Né? É um nominalismo, assim, mas que na prática, obviamente, se tem projeto nesse sentido, é claro, né, eu também não conheço as filigranas jurídicas da diferença, né, entre união civil e casamento, mas certamente a gente está falando de perda significativa de direito, né? Então, é muito duro, assim, e isso, insisto, né, estamos conversando sobre um livro, né, As Confissões da Bahia, que trata de temas que aconteceram no Brasil entre os séculos XVI e XVIII, né, e que a gente está vendo, né, ainda persiste no Congresso Nacional, porque persiste também essa questão religiosa
né, determinando, né, a feitura das leis, etc. Queria voltar ao livro para um dos preconceitos também, né, que também é muito comum hoje nesse protestantismo, esse curioso protestantismo fascista que tem no Brasil, que é um preconceito contra as religiões, né? Uhum. Tem essa história que você mencionou, vocês mencionaram, chegaram a mencionar, de um sujeito que faz uma religião outra, uma onça. Como é que é essa história? Foi um rapaz, ele era ligado aos jesuítas, né? Ele foge dos jesuítas e ele cria seu próprio culto lá na selva. Eu não me lembro se o nome dele era Francisco, do cara que foge, né? E o mais legal é que ele usava as ideias do catolicismo para defender ideais indígenas, né? Defender um estilo de vida indígena. Exatamente. Eles veneravam essa entidade que era meio jaguar, e a descrição é muito interessante, porque todos os depoimentos falam de um ídolo de pedra que tinha cabeça de jaguar e um corpo andrógeno, né? Essa é outra coisa que chama atenção. Tem seios e tem pênis. E apenas um dos descritivos não fala da entidade, fala de que é meio pássaro, né? Um dos descritivos fala que é meio pássaro, mas é um. Todos os outros falam uma entidade que é meio jaguar e meio humana e tal. E é interessante porque eles não escreveram um livro, né? A tradição era oral, mas o que se sabe dessa tradição oral foi o que os próprios portugueses disseram, é que eles acreditavam, havia um mito, que era o mito da terra sem mal, e que a terra sem mal seria esse lugar onde eles viviam, e eles disseminavam as seguintes verdades, né? O que eles acreditavam. Que os portugueses mentiam, que era preciso trabalhar e trabalhar para bem viver. Uma das partes mais impactantes que os depoentes repetem, as pessoas que viram esse culto, eles diziam que não precisa trabalhar tanto, que a natureza tudo dá. E que se a natureza tudo dá, para que trabalhar tanto? Né? Que basta você colher, caçar aquilo que a natureza já está dando. Era bem o estilo de vida dos indígenas. E também uma outra coisa que chama muita atenção é a ideia de que os ancestrais voltariam para caçar esses caraíbas, né, esses estrangeiros que tinham vindo para ali, para tomar as terras. E, na época, a coisa foi escandalosa, porque teve um português, que foi o Fernão Cabral de Taíde, que ele foi acusado de se juntar ao culto. Ele cedeu terras dele para os indígenas desse culto. Aí o cara vem com uma história de que ele tinha feito isso como uma estratégia para capturar os indígenas. Então a gente não sabe se foi mesmo uma estratégia do Fernão, ele realmente queria capturar esses indígenas, ou se foi uma lorota que ele criou porque ele pode ter gostado do culto. Pode ter gostado, pode ter curtido aquilo, até que ele foi denunciado. Existem controvérsias sobre qual foi a intenção dele. Tem uma ideia de que ele meio que foi condescendente assim, com o culto, porque ele queria aqueles indígenas nas terras dele para explorá-los como escravos também. E pode ser as duas coisas. Pode ser que ele gostasse do culto e que, ao mesmo tempo, ele quisesse aqueles indígenas ali para trabalhar para eles. Porque era aquela coisa, né? Tipo, por mais que o credo dissesse não é preciso trabalhar tanto, eram pessoas trabalhando nas terras dele e, de certa maneira, produzindo para ele. Particularmente, o que eu acho que ele gostou do culto. Tanto acho que se fosse o que ele disse, isso foi uma estratégia para capturá-los, ele já teria avisado há muito tempo. Entende? Ele só tem a história de que aquilo era uma estratégia para capturá-los quando ele foi denunciado. Aí ele é chamado a prestar esclarecimentos. Ele vem e diz, não, olha, não foi bem assim, eu fiz isso para capturar. Eu acho que foram as duas coisas. Eu acho que ele queria os indígenas ali para trabalhar para ele, e ele curtia o culto, ele fazia vista grossa para o culto, que, aliás, fazer vista grossa para culto não
tradicional das religiões europeias, né? Das religiões dominantes na Europa da época, não é uma coisa que aconteceu só na Bahia. Você veja que em Pernambuco, as denúncias dizem que Branca Dias, que era judia, ela era não apenas a praticante do judaísmo, que era horrível para os católicos, como ela era condescendente com ritos pagãos, que são ditos como piores ainda. Quais eram os ritos piores ainda? Os ritos dos africanos. E ela guardava bonecos entalhados em madeira que eram meio humanos e meio animais. Então, uma das denúncias diz, ela tinha ídolos que eram metade animais e metade humanos, mas não eram dela. A religião judaica não mexia com isso, né? Tanto que na época diziam assim, inclusive a filha dela guardava uma cabeça de toura dentro de um baú. Não era uma cabeça de toura, era Torá. Aí, quando ela fala Torá, isso se multiplica como um telefone sem fio, aí é uma toura, não é uma Torá, é uma toura. Mas como é que você guarda uma toura inteira no baú? Então não era uma toura, era uma cabeça de toura. E aí pergunta para a filha dela, você tem uma cabeça de toura dentro do baú? Ela, não. O que você tem dentro do baú? A Torá. Ah, uma toura? Eles nem sabiam do que eles estavam falando. Mas a santidade de Jaguaripe, ela foi dizimada. Agora, você veja, de certa maneira, dizimada, mas aquilo que o indígena original, que eu acho que o nome dele era Antônio, eu não estou lembrando exatamente o nome dele agora, Antônio, o que ele criou se manteve, porque a gente sempre teve na Bahia uma mistura de elementos católicos com elementos não católicos, né? O famoso sincretismo. Então, isso que o Antônio faz, eu tenho quase certeza que o nome desse indígena, o nome cristão desse indígena era Antônio, o que ele faz é praticamente é o primeiro descritivo documentado de sincretismo. Entre as tradições indígenas e as católicas, né? Isso acaba engraçado. Hoje eu tenho notícias do Umbandaime, por exemplo, né? Que também tem várias misturas, né? Tradições afro com, né, católicas, indígenas, né? Que vão entrando. E para a gente terminar, tem a confissão da Violante Fernandes, que é uma cigana também, assim, também os desenhos super interessantes. O que vocês me contam dela? Quer falar? Fala. Violante Fernandes, cigana. ela blasfemou, no caso, né? Ela fez alusão à chuva de ouro de Deus. Era uma blasfêmia que ela dizia sobre Deus mijar sobre ela. Exatamente. E ela foi chamada a explicar diante da Inquisição o que ela quis dizer com isso, né? Tipo, se ela acredita que Deus mija. A dela a gente colocou até só porque era uma coisa engraçada, porque não é algo que... Ela não foi especialmente condenada, foi uma coisa apenas que eu achei divertida de colocar, porque ela é chamada para a Inquisição, ela é acusada, e aí, escuta, e aí? Que história é essa de que você sai por aí dizendo que Deus mija sobre você, né? Porque a história que ela conta é que ela estava sendo perseguida, começou uma tempestade, e por causa da tempestade a perseguição acabou, né? Ela parou de ser perseguida. E que ela começou a gritar, gargalhando, Deus mije sobre mim, né? Então, tipo, ela entendeu que Deus a estava salvando dos perseguidores, dizendo que o detalhe, ela era errada na história da perseguição, porque ela era uma ladra de burros. Então ela tinha roubado o alheio, ela tinha roubado coisa alheia, estava sendo perseguida, choveu, e ela entende. Assim, veja que o raciocínio dela não é muito diferente do raciocínio dos próprios católicos da época. Se choveu, é porque Deus quis me salvar. Entende? Não deixa de ser interessante o raciocínio. Agora, teve uma história que não entrou, e que depois, porque eu só fui saber dela depois, e que eu gostaria muito que ela tivesse entrado. Eu acho que mais adiante eu vou fazer um especial só sobre ela, que é a história da primeira travesti, que é a Chica. Como que ela chama? Chica.
Chica Chibonga era um homem chamado Francisco que se vestia de mulher, se dizia Chica Chibonga, fazia um sucesso entre os homens. E aí ela também não foi, ela também não se apresentou voluntariamente. Ela foi denunciada. Agora veja que coisa. Mesmo denunciada, a condenação da Chica Chibonga, se não me falha a memória, não foi tão pesada quanto a de Filipa. Quer dizer, recaía as coisas. Aí você pensa assim, por que é que o padre que transou com tipo 50 homens não teve a mesma condenação, que o mesmo peso sobre ele? Quer dizer, ele depois acabou, acho que ele foi deportado ou exilado, mudaram ele de congregação. Mudaram ele de congregação, mas assim, ele não foi chicoteado no Pelourinho. Percebe? Por que a Filipa? Porque acontecia aquilo que Foucault chama em Os Anormais, no livro Os Anormais. Foucault fala assim, olha, a história da condenação, ela é a história das duplas condenações, dos duplos julgamentos. Quer dizer, você está sendo julgado porque você cometeu uma prática homossexual, mas não é isso só. Né? Porque um homem branco que cometesse o pecado do homossexualismo, como era descrito na época, ele não era julgado e tratado do mesmo modo que uma mulher condenada por homossexualismo. Ou um homem judeu condenado por homossexualismo. É o que o Foucault chama de julgamentos dobrados. Quer dizer, sempre tem mais alguma coisa que faz com que a condenação tenha uma mão mais pesada. Isso aconteceu também com o caso do viajante lá, que a gente não coloca no livro isso, mas ele teve alguma condenação baseada no fato de ele ser judeu, não no fato de ele ser bissexual. É a última história. Ele saiu transando. Ele era um cara que viajava o mundo e saía transando. E ele se descreve como bissexual, porque ele transa com homens ao redor do mundo e transa com mulheres. Ele fala, inclusive, que penetrou 14 ou 16 mulheres africanas, né? E ele é condenado, mas ele é condenado, quando você vai ver na descrição, tem lá o mercador judeu. Não é um mercador português qualquer, é um mercador judeu. Perfeito, tem essa marcação. Muito bom, excelente. Gente, conversamos com os roteiristas desse livro aqui, As Confissões da Bahia, Alexei Dodsworth Magnavita e Cristina Lazaitis. Para quem estiver em BH no dia 22, entre os dias 22 e 26 de maio, lá no Minas Centro, na imperdível FIC, que é uma feira internacional de quadrinhos muito legal, que eu sempre frequento. Vou lá te dar um abraço pessoalmente, Alexei. Que bom. E eu gosto demais da feira. Então, para quem estiver aqui em BH, ou for de pertinho, lá no Minas Centro, entre 22 e 26 de maio. Para quem estiver em São Paulo, no 1º de junho, 31 de maio e 1º de junho, na PocCon, no Centro Cultural São Paulo, não é isso? Isso. E adiantar também que no dia 31 de maio, às 4h30 da tarde, na PocCon, vai ter um bate-papo entre mim, a Lalúnia Machado, né, e algumas outras pessoas. A conversa vai ser sobre fatos históricos baianos que inspiraram quadrinhos. Muito bom, muito bom. E para quem não puder comparecer e quiser mandar um WhatsApp, é para esse número aqui. Pede lá para o Alexei que ele manda autografado. Manda pelo correio, isso. Isso, o meu chegou pelo correio, autografado. Participei daquela campanha, né, para o financiamento primeiro do livro. Gostei muito, parabéns. O livro é muito importante para a gente, retomando, né, do ponto de vista assim, psicanalítico, para a gente é importante, seja para a gente estudar as práticas da perversão e como que a perversão pode ser institucionalizada, né, seja para a gente pensar nessa tese que você falou no início, assim, que eu acho que é um trabalho excelente que vocês fazem, que a gente não pode apagar a nossa memória, né, a memória do que nos ocorreu sob a pena altíssima, né, de ficar repetindo, né, esses eventos traumáticos, né, muito violentos, né, principalmente com relação às minorias, né, minorias no sentido do poder, né, as mulheres, né, enfim, tudo que não é homem cis hétero, né,
Então, eu queria agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho. Não deixem de ler As Confissões da Bahia, e muito obrigado. Valeu demais. Obrigada. Obrigado a você, Fábio, pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.